Você já imaginou que algumas composições sacras, mesmo aquelas que mencionam o nome de Cristo, podem ser completamente rejeitadas por Deus? Maestro Alberto, obrigado por aceitar compartilhar sua experiência conosco. Poderia nos contar o que aconteceu no dia em que Jesus lhe mostrou quais hinos ele nunca deseja ouvir? Meu nome é Alberto Silva, tenho 62 anos e sou organista principal da Basílica do Sagrado Coração aqui no Rio de Janeiro. Há aproximadamente 9 meses sofri uma parada cardíaca fulminante causada por uma condição rara chamada Síndrome de Brugada. Meu coração parou durante 20 minutos e durante esse período estive na presença de Jesus Cristo. O que ele me revelou sobre as composições que executamos na liturgia foi tão impactante que mudou profundamente minha visão. Algumas revelações foram assustadoras, outras abriram meus olhos de tal forma que transformaram minha adoração para sempre. Tudo começou durante uma missa de Páscoa enquanto tocava o órgão. Estávamos executando Aleluia e no meio da peça senti algo estranho. Em um momento, as notas do órgão ecoavam pela basílica. No seguinte, meu corpo desabava sobre as teclas. Posteriormente, os médicos explicaram. O sistema elétrico do coração havia falhado completamente e já não conseguia manter o ritmo. Enquanto a equipe médica tentava me reanimar, minha alma já estava em outro lugar. Subitamente me encontrei em um lugar extraordinário. Não era apenas belo, cada elemento estava vivo. A luz estava presente em toda parte, mas não era ofuscante, era suave, acolhedora, como um abraço de amor puro. Então ouvi uma voz que me chamava Alberto. Me virei e ali estava Jesus, exatamente como sempre o havia imaginado, porém muito mais real que qualquer coisa que tivesse visto. Seus olhos refletiam um amor infinito, mas também uma seriedade que me fez compreender sem palavras que tinha algo muito importante para revelar. Assim que estive diante dele, notei uma tristeza em sua expressão. Não era porque eu não estivesse salvo, sabia que lhe pertencia, mas havia tristeza em seu olhar. As primeiras palavras que saíram de seus lábios me deixaram perplexo. Alberto, você sabe o que tem feito por meu povo com as composições que os tem guiado a entoar. Estava confuso. Lhe falei sobre todas as vidas que haviam sido tocadas nos cultos, sobre as conversões e as lágrimas de arrependimento. Mas Jesus balançou a cabeça e respondeu: muitos desses momentos emotivos que você atribuiu ao meu espírito não vieram de mim. Quero mostrar-lhe algo que lhe partirá o coração. Todo organista e todo católico precisa compreender. Mal conseguia falar quando respondi: sim, Senhor. Ele continuou: filho meu, te trouxe aqui porque há algo sobre a adoração que tem estado oculto para meu povo por muito tempo. Então estendeu a mão e num piscar de olhos estávamos em um lugar que parecia uma imensa biblioteca, mas não havia livros nas estantes. Eram pergaminhos feitos de pura luz. Cada um desses pergaminhos parecia pulsar com um ritmo e uma melodia diferentes. Jesus me explicou que cada um representava uma composição já entoada em seu nome. Depois me olhou e disse: Alberto, preciso que veja algo que o impactará. Nem toda adoração é aceitável para o Pai. Tocou um dos pergaminhos e instantaneamente ouvi uma melodia familiar, uma composição sacra moderna que havia executado incontáveis vezes, mas o som era diferente, sem vida, oco, vazio. Senhor, não compreendo, respondi. Ele me olhou seriamente e citou Amós 5:23. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não escutarei a melodia das tuas liras. Jesus explicou: o Pai rejeitou sua música chamando-a de ruído. Ainda acontece nas igrejas hoje. Meu coração se apertou. Começava a compreender a gravidade do que dizia. Há 6 tipos de música, continuou Jesus, que muitos consideram verdadeira adoração, mas que na realidade afastam as pessoas da presença do Pai. Deves levar esta mensagem ao meu povo. A música é profundamente espiritual e o fato de que alguém mencione meu nome não significa que essa composição leve minha unção. Depois me mostrou o primeiro tipo, música que não estava inspirada pelo Espírito Santo. Caminhamos em direção a outra estante onde os pergaminhos eram diferentes, opacos, acinzentados, quase sem vida. Alberto, disse, muitas pessoas pensam que se uma composição menciona meu nome ou frases da Bíblia, automaticamente provém de Deus. Este é um engano perigoso que tem levado multidões a cantar canções sem uma verdadeira unção. Vi cenas de estúdios modernos onde se produziam composições sacras com as mesmas fórmulas que a música secular,
letras construídas para serem cativantes e emotivas, mas sem poder espiritual. Então as palavras de Efésios 5, 18 e 19 apareceram diante de nós escritas com luz. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações. Vejam o que ensina Paulo, explicou Jesus. Antes de cantar cânticos espirituais devem estar cheios do Espírito. Em grego, a palavra usada é pneumático, o que significa algo que vem diretamente do Espírito de Deus e não só algo religioso no sentido ordinário. Então, me mostrou algo que me partiu o coração. Igrejas cheias de pessoas cantando composições belas e comoventes, mas sem nenhum poder espiritual. As pessoas choravam, erguiam as mãos, mas não havia uma presença real de Deus ali. Nem toda música que fazem os cristãos provém do Espírito Santo, disse. Grande parte dela soa como o mundo, porque foi criada para gerar emoção, não transformação. Para me mostrar a diferença, Jesus me deu uma amostra de adoração verdadeiramente inspirada. Senti a mesma autoridade espiritual que havia na música de Davi quando tocou e o espírito maligno abandonou Saul. 1 Samuel 16:23. E experimentei o mesmo poder que fez as correntes caírem quando Paulo e Silas cantaram na prisão. Atos 16, 25, 26. Eu perguntei, Senhor, como podemos discernir se uma composição está verdadeiramente inspirada pelo Espírito Santo? Ele respondeu, olhe o fruto. Esta canção só desperta emoções ou conduz a um encontro real com minha presença. Está completamente alinhada com as Escrituras, não só em frases individuais, mas em toda sua mensagem. Nasceu da oração e da intimidade com Deus ou foi criada para vender e ter sucesso? E depois Jesus me mostrou artistas que admitiram escrever canções pensando no que seria popular, em lugar de buscar a direção de Deus. Isso me partiu o coração. Me dei conta de que muito do que cantamos nas igrejas hoje em dia está projetado para o entretenimento, não para a verdadeira adoração. Jesus me recordou o que ele mesmo disse em João 4:24. Deus é Espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Explicou que as canções que não estão inspiradas pelo Espírito Santo podem ser comoventes, trazer lágrimas aos olhos e criar uma atmosfera tocante, mas não conduzem ao tipo de adoração que o Pai recebe. Depois me conduziu a outra zona da biblioteca. Os pergaminhos eram belos por fora, mas ao olhá-los mais de perto, notei que em lugar de texto claro havia padrões confusos que se moviam como fumaça. Aqui está o segundo tipo de música perigosa, disse Jesus. São canções que soam espirituais, mas não têm uma base sólida na palavra. Explicou que estas canções costumam usar frases genéricas, clichês cristãos ou declarações emotivas, mas não têm um fundamento bíblico real. Apontando Colossenses 3:16, nos mostrou as palavras escritas com luz. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com toda sabedoria, cantando com gratidão em vossos corações ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Jesus destacou, veja como Paulo conecta a verdadeira adoração com a palavra de Cristo que habita abundantemente no coração. A adoração bíblica surge da verdade bíblica. Me mostrou os salmos e pude ver como cada um estava profundamente enraizado nas Escrituras, revelando quem é Deus, seu caráter, suas obras e sua relação com as pessoas. Depois me revelou algo que me impactou. Hoje em dia há canções populares que distorcem sutilmente a visão que as pessoas têm de Deus. Algumas só falam de seu amor, ignorando por completo sua santidade, justiça e o temor do Senhor. Outras giram em torno das bênçãos pessoais, sem mencionar o sacrifício nem o custo de seguir a Cristo. Vi horrorizado igrejas cantando hinos em idiomas desconhecidos, repetidos mecanicamente, sem interpretação alguma. Isso é perigoso, advertiu Jesus. Se um líder de adoração usa outro idioma ou língua espiritual, deve explicar seu significado. Ninguém deve repetir palavras sem entendê-las, porque poderiam estar declarando algo a outro espírito. Me recordou 1 Coríntios 14:15. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. E no versículo 9, Paulo reforça: se não falais palavras inteligíveis, como saberão o que dizem? Só estarão falando ao vento. Jesus explicou que no passado os hebreus eram extremamente cuidadosos com o que cantavam diante de Deus, porque sabiam que declarar algo em sua presença tinha peso espiritual. O termo hebraico zamar, usado para cantar ou louvar,
significa tocar um instrumento acompanhado de voz, mas com letras que exaltam e proclamam a verdade sobre Deus e suas obras. O problema, disse, é que alguns cultos modernos repetem frases como mantras, mais parecidos às técnicas de meditação orientais que ao culto bíblico. E depois me levou a uma nova ala. O ambiente mudou. Os pergaminhos vibravam com ritmos fortes e escuros que me inquietavam. Aqui está o terceiro tipo, explicou Jesus. Canções que podem ter letras bíblicas, mas estão impregnadas de melodias e ritmos com influências espirituais mundanas. Explicou que no mundo espiritual o som mesmo tem um poder que vai muito além das palavras. Voltou a citar Amós 5:23, mostrando que Deus rejeitou certas canções não pela letra, mas porque a forma musical mesma e a condição espiritual do cantante se haviam corrompido. A palavra hebraica usada ali para ruído, shaun, descreve um som tumultuoso e confuso que perdeu seu caráter sagrado. Jesus me mostrou então algo que me inquietou. As igrejas modernas adotam estilos musicais do mundo simplesmente substituindo as letras com palavras cristãs, acreditando que isso muda a essência espiritual da música. Mas me explicou que certos ritmos, sequências de acordes e inclusive técnicas vocais se originaram em contextos seculares e alguns até ocultistas, com influências que não se podem apagar só porque a letra fala dele. Os antigos hebreus sabiam que alguns padrões musicais eram apropriados para o culto e outros não. Disse, via Davi diante de mim organizando o culto em Israel. Escolheu não só músicos talentosos, mas também homens e mulheres sensíveis ao espírito, capazes de profetizar enquanto tocavam. Em 1 Crônicas 25:13 está escrito que Davi apartou pessoas para profetizar com harpas, alaúdes e símbolos. Jesus explicou que certos ritmos foram criados propositalmente para despertar sensações carnais e que adicionar seu nome a estas formas musicais não neutraliza seu efeito espiritual. Me recordou como Deus ordenou a Israel ser diferente das nações vizinhas. Não só na comida e vestimenta, mas também na adoração. Esta separação não foi um capricho, mas uma proteção contra as influências e contaminação espirituais. Então, diante de mim apareceu 2 Coríntios 6:17, escrito com luz, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada impuro e eu vos receberei. Jesus disse que quando a música da igreja se torna indistinguível da música do mundo, exceto pela letra, perde a essência do que significa ser santa. O termo hebraico kadosh significa precisamente isso, separado, distinto, diferente. Depois me conduziu a outra seção e o que vi me perturbou profundamente. Os pergaminhos brilhavam com cores vibrantes e chamativas, mas ao tocá-los me dei conta de que estavam ocos por dentro. Aqui está o quarto tipo de música perigosa, disse Jesus. Estas são canções que priorizam a emoção humana acima da verdade divina. Explicou que estas canções estão criadas principalmente para provocar sentimentos intensos, mas não para conduzir a um encontro genuíno com Deus. Disse em João 4:24 que devemos adorar em espírito e em verdade. Não se trata de um nem de outro, se trata de ambos. Mas muitas canções atuais comovem as pessoas e as confundem com a comoção do espírito, quando na realidade a verdade que cantam carece de profundidade. Então Jesus me mostrou algo aterrorizante. Vi como se podem inventar experiências emocionais mediante técnicas musicais, iluminação e até psicologia de massas, com ou sem a intervenção do Espírito Santo. E via Satanás usando isso para enganar igrejas inteiras, criando seitas que parecem espirituais, mas não são mais que uma ilusão. A verdadeira adoração, disse, deve basear-se em quem é Deus realmente, não no que desejariam que fosse para fazê-lo se sentir bem. Vi canções que só animavam as pessoas, transmitindo mensagens afirmativas sem confrontação, prometendo bênçãos sem mencionar a obediência. Muitos julgavam a qualidade da adoração por como se sentiam, não por se realmente haviam encontrado a presença de Deus. Isso é perigoso, advertiu Jesus. As emoções são a parte mais fácil de manipular do ser humano. Me mostrou novamente a Davi escrevendo salmos que expressavam toda a gama de emoções humanas, mas sempre voltando à verdade sobre quem é Deus, sua aliança e seus mandamentos. O problema, concluiu Jesus, é que hoje muitas canções falam quase só do que Deus faz pelas pessoas e não de quem Ele é. Jesus me mostrou como pouco a pouco esta inversão criou uma cultura de adoração egocêntrica, onde as pessoas avaliam o louvor pelo que sentem, não pelo que Deus recebe. Então, me apresentou a quinta categoria de música perigosa,
aquela que ultimamente exalta o intérprete mais que o próprio Senhor. A cena mudou diante de mim. Vi um altar iluminado por intensos holofotes, mas notei algo estranho. Todas as luzes apontavam não para o alto, mas para dentro, como se a atenção estivesse fixa nos intérpretes. Jesus explicou que há canções com uma teologia correta e um estilo musical apropriado, mas cuja estrutura e apresentação estão desenhadas para ressaltar a habilidade do cantante ou do coral, em lugar de guiar os corações à presença de Deus. Me recordou as palavras de João Batista em João 3:30, é necessário que ele cresça, mas que eu diminua. Este princípio se aplica profundamente a quem dirige o culto. Disse, se a música atrai mais a atenção para o artista que para Deus, algo anda mal em sua raiz. Tenho visto igrejas onde a escolha das canções dependia mais de como as interpretava o líder que da mensagem que transmitiam. Jesus me mostrou Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não darei minha glória a outro, nem meu louvor a imagens esculpidas. E acrescentou, quando alguém utiliza os louvores como vitrine para se promover ou impulsionar sua carreira, está pisando um terreno espiritual perigoso. Me levou a imaginar o templo descrito nas Escrituras, onde músicos talentosos usavam seus dons para facilitar a adoração coletiva, não para brilhar individualmente. Em 1 Crônicas 15:22, por exemplo, Quenanias dirigiu os levitas na música porque era hábil, mas seu talento servia para ajudar o povo a adorar melhor, não para roubar protagonismo. Jesus revelou que a indústria musical católica atual frequentemente cria verdadeiros ídolos de organistas, fomentando estilos de execução tão distintivos que seus seguidores tentam copiá-los em lugar de cultivar sua própria intimidade com Deus. E então me mostrou o sexto tipo de música perigosa, canções que nasceram no mundo e foram adaptadas para a igreja. A cena se tornou ainda mais sombria. Os pergaminhos pareciam quebrados e remendados com retalhos de diferentes materiais. Quando uma canção foi criada para fins mundanos, como uma declaração romântica ou entretenimento, seu DNA espiritual permanece imbuído na estrutura melódica, não importa quanto se mude a letra, explicou Jesus. Citou 2 Coríntios 6:14-15. Que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão a luz com as trevas? Que harmonia Cristo com Belial? E me ensinou sobre o conceito hebraico de Kadesh, apartar algo exclusivamente para Deus. No passado, nenhum objeto dedicado ao Senhor podia usar-se para um propósito comum, pois criava laços espirituais difíceis de romper só com a intenção. Então recordei Efésios 5:19, onde Paulo nos diz que nos comuniquemos com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em nossos corações. Explicou que a palavra grega salmo significa pulsar ou tocar as cordas, mas sempre com uma origem puramente espiritual. No mundo espiritual a origem importa. Tenho visto líderes tomar melodias seculares e simplesmente mudar a letra, acreditando que isso transformava a canção em verdadeiro louvor. Mas Jesus disse, uma canção que busca despertar o desejo ou o romance leva essa intenção em seu próprio som, sem importar a letra que se adicione. Depois me recordou 1 Samuel 16:23, quando Davi tocou a harpa para Saul e o espírito maligno se foi, mostrando que a música não é neutra e que sua fonte pode trazer libertação ou opressão. Jesus me fez compreender algo que nunca antes havia considerado. Davi não tomou emprestadas canções populares filisteias para depois adicionar-lhes letras sobre Jeová. Tocou melodias que nasceram para adoração, criadas com esse propósito desde o princípio. A unção provinha tanto do músico como da intenção original da música. Me mostrou como os antigos israelitas receberam instruções claras de Deus de não copiar os métodos de adoração das nações pagãs, mesmo se afirmassem que era para o Senhor. Este foi o caso do bezerro de ouro, em Êxodo 32. O povo afirmava estar celebrando uma festa para o Senhor, mas usavam métodos inspirados no Egito. Deus rejeitou completamente essa mistura. E quando Moisés desceu e ouviu o ruído, disse, não é o som dos vencedores nem dos perdedores, é o som das pessoas cantando que ouço. Ele não chamou de louvor, chamou de ruído. Jesus relacionou isso com o que Deus disse em Amós 5:23. Mostrando que espiritualmente a adoração corrompida deixa de ser um aroma agradável e se converte em mero ruído. E depois me recordou o que ensinou em Mateus 9:17 sobre não deitar vinho novo em odres velhos. O Espírito Santo, disse, é o vinho novo e merece odres novos, isto é, música original feita para ele, não melodias recicladas que nascem no mundo.
Citou 2 Coríntios 6, 14 e 15. Que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão a luz com as trevas? Que harmonia Cristo com Belial? E me ensinou sobre o conceito hebraico de Kadesh, apartar algo exclusivamente para Deus. No passado, nenhum objeto dedicado ao Senhor podia usar-se para um propósito comum, pois criava laços espirituais difíceis de romper só com a intenção. Então recordei Efésios 5:19, onde Paulo nos diz que nos comuniquemos com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em nossos corações. Explicou que a palavra grega salmo significa pulsar ou tocar as cordas, mas sempre com uma origem puramente espiritual. No mundo espiritual a origem importa. Tenho visto líderes tomar melodias seculares e simplesmente mudar a letra, acreditando que isso transformava a canção em verdadeiro louvor. Mas Jesus disse: uma canção que busca despertar o desejo ou o romance leva essa intenção em seu próprio som, sem importar a letra que se adicione. Depois me recordou 1 Samuel 16:23, quando Davi tocou a harpa para Saul e o espírito maligno se foi, mostrando que a música não é neutra e que sua fonte pode trazer libertação ou opressão. Jesus me fez compreender algo que nunca antes havia considerado. Davi não tomou emprestadas canções populares filisteias para depois adicionar-lhes letras sobre Jeová. Tocou melodias que nasceram para adoração, criadas com esse propósito desde o princípio. A unção provinha tanto do músico como da intenção original da música. Me mostrou como os antigos israelitas receberam instruções claras de Deus de não copiar os métodos de adoração das nações pagãs, mesmo se afirmassem que era para o Senhor. Este foi o caso do bezerro de ouro, em Êxodo 32. O povo afirmava estar celebrando uma festa para o Senhor, mas usavam métodos inspirados no Egito. Deus rejeitou completamente essa mistura. E quando Moisés desceu e ouviu o ruído, disse: não é o som dos vencedores nem dos perdedores, é o som das pessoas cantando que ouço. Ele não chamou de louvor, chamou de ruído. Jesus relacionou isso com o que Deus disse em Amós 5:23, mostrando que espiritualmente a adoração corrompida deixa de ser um aroma agradável e se converte em mero ruído. E depois me recordou o que ensinou em Mateus 9:17 sobre não deitar vinho novo em odres velhos. O Espírito Santo, disse, é o vinho novo e merece odres novos, isto é, música original feita para ele, não melodias recicladas que nascem no mundo. Tenho visto pessoas investigar a origem das canções e descobrir que muitas começaram como melodias românticas, canções de festa ou só para acabar com letras cristãs. Jesus foi direto: o só fato de mencionar meu nome ou usar palavras bíblicas não purifica as raízes da canção. O DNA espiritual corre pela letra e leva a marca de sua intenção original. Depois de me mostrar estas 6 categorias, Jesus me abriu o coração a algo que me partiu a alma. Vi igrejas no Brasil e em todo o mundo cheias de pessoas sinceras que tentavam adorar, mas sua adoração se via obstaculizada precisamente por estas canções. Ele disse: Alberto, entenda, meu povo não tenta se rebelar. Simplesmente não sabem que algumas de suas canções os afastam mais da presença do Pai que os aproximam. Vi pastores e organistas que amavam verdadeiramente a Deus, mas nunca haviam recebido este ensinamento. Vi congregações ansiosas de adorar em espírito e em verdade, mas enganadas por canções que à primeira vista pareciam espirituais. Jesus me olhou e disse: por isso te trouxe aqui. Esta mensagem deve chegar ao meu povo para que aprendam a se aproximar do Pai de uma maneira que verdadeiramente o honre. Reiterou que a adoração não é questão de gostos pessoais nem do que te arrepia. Trata-se de nos apresentarmos diante do Deus Santo do Universo exatamente como Ele o ordenou em sua palavra. A verdadeira adoração, explicou, deve estar inspirada pelo Espírito Santo, ter um sólido fundamento bíblico, estar afastada das influências mundanas, centrar-se na verdade divina e não só nas emoções humanas, exaltar a Deus e não aos artistas, e nascer com um propósito sagrado desde o princípio. Depois me mostrou como é a verdadeira adoração no mundo espiritual e vi como sobe ao Pai como um doce perfume que enche todo o céu. Jesus me mostrou que quando a adoração é pura, cria um ambiente onde a presença de Deus verdadeiramente pode habitar. É como abrir as portas do céu para que Ele caminhe entre seu povo. Neste ambiente, as correntes espirituais se rompem, as feridas emocionais e físicas saram e a luz dissipa toda a escuridão. Mas também me advertiu: quando a adoração se contamina com esses 6 tipos de música, perde seu poder espiritual e, pior ainda, pode converter-se em uma porta ao engano.
Antes de me enviar de volta, Jesus me deu uma severa advertência, algo que disse que devia dizer a todos os que escutassem meu testemunho. Alberto, diga ao meu povo que regresso e quando regressar buscarei adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Deus tolerou o tempo da ignorância, mas agora chama todos ao arrependimento para que me adorem como está escrito. Me disse que nos últimos dias haveria muito engano, inclusive no âmbito da música cristã. Satanás, se pudesse, enganaria até os eleitos, usando a música como isca. Jesus citou suas próprias palavras. Muitos dirão no último dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitas obras maravilhosas. E ele responderá: Jamais vos conheci. Apartai-vos de mim, fazedores de iniquidade. E depois acrescentou que entre essas pessoas haveria líderes de adoração e músicos que acreditavam servir a Deus, mas que sem se dar conta estavam afastando outros da verdadeira adoração. O Pai busca verdadeiros adoradores, enfatizou, não só quem canta letras cristãs, mas quem me adora como determinei em minha palavra. O tempo parecia passar lentamente, mas na realidade foram 20 minutos. Então Jesus me disse: Alberto, você tem uma missão. Regresse e diga ao meu povo que a adoração não é entretenimento. Não se trata de arrepiar nem de ostentar talento humano. Trata-se de se aproximar do Deus Santo com reverência, verdade e o poder do Espírito Santo. Num instante regressei ofegando no chão da basílica. Ao meu redor os paramédicos, meu pároco e outros fiéis observavam perplexos. Minhas primeiras palavras foram: Jesus me mostrou algo sobre nossas composições sacras. Desde então, minha perspectiva sobre a adoração mudou completamente. Já não posso executar algumas peças que antes me encantavam porque entendo o peso espiritual que carregam. Aprendi a discernir muito melhor o que tocamos na igreja e tenho compartilhado esta mensagem sempre que Deus me deu a oportunidade.